bem-vindos a um novo episódio de Realidades Alternativas. Sou Isela Madrid. Hoje temos um capítulo muito especial e o primeiro em português. Pois queria entrevistar esse super convidado que tem anos de experiência pesquisando o tema das curas espirituais. Um tema muito polêmico e interessante. Ele se chama Reginaldo Villaroca, é professor de filosofia, parapsicologia e antropologia. Também pesquisador e conselheiro em parapsicologia. Como você está hoje, Reginaldo? Estou muito feliz e honrado, né, pelo encontro, né, que eu acho que é uma oportunidade de a gente trocar entre países os conhecimentos, né? Então estou muito feliz, né, com esse convite. Eu também, eu estou muito feliz que você já esteja aqui compartilhando. Reginaldo é meu professor no curso de pós-graduação para psicologia em Farrola, em Curitiba. Então, para mim, eu estou muito feliz, muito feliz. Então, antes de iniciar o tema, conte-nos o que levou a você a se dedicar para a psicologia. Você tive alguma experiência que marcou, algo assim? Me fala um pouquinho. Então, eu moro em Curitiba, Paraná, mas eu sou do litoral de São Paulo. Cananéia é uma ilha e ela é muito antiga. Antes do descobrimento oficial do Brasil, né, já tinha a presença de portugueses ali, né, para mostrar que a documentação, né, é sempre depois da ocupação que foi feita aqui, né, ou invasão, né, enfim. Mas eu sou dessa cidade e nessa cidade tinha muitas casas que eram senzalas e vários moradores passavam por algumas dessas casas e relatavam sons de correntes, barulhos de correntes, né? Sons de gritos, alguém falando, né? E as pessoas não ficavam muito tempo nessas casas, né? Então tem, acho que umas 3 ou 4 casas assim que eram senzalas que tem esse padrão lá na cidade. Então é uma cidade, né, que, né, teve muita presença dos colonizadores aqui e tinha bastante indígenas ali que foram também escravizados, além de africanos também. Então, e nos livros acadêmicos, né, da USP, por exemplo, no Antônio Paulino de Almeida, ele, além de relatar dados históricos, sociológicos, econômicos, eles relatavam também alguns tipos de experiências, né, que as pessoas tinham de ver, de ouvir, de sentir fantasmas, né? Lá nessa cidade, em Cananéia, tem uma chamada Rua dos Mortos. É uma rua que cruza toda a ilha. E no dia de finados, no dia 1º para o dia 2, ali à meia-noite, é relatado que existiria como se fosse uma procissão dos mortos. Então, e algumas pessoas já viram essa procissão, né? No caso que é relatado por esse Antônio Paulino de Almeida, é um caso que é uma mulher que perdeu seu filho muito novo, e ele chegou a falecer e ela estava muito desesperada, né? Foi feito enterro dele, né? A Igreja Católica era muito presente, a igreja ali de São João Batista de Cananéia eu acho que se não a primeira ou a segunda mais antiga do Brasil. Ela foi construída em cima também de resquícios arqueológicos, né, que era um sítio de indígena, né, um sítio arqueológico indígena, que era, na verdade, onde os índios enterravam seus ancestrais. Então, é uma igreja bem antiga ali também, né, enfim. Então, a igreja também estava muito presente dentro disso, né, enterraram essa criança e essa mãe ficou muito desesperada. E ela sabia que no dia dos mortos todas as almas passavam ali, né?
E é relatado que no horário, ali, meia-noite, na procissão, ela viu, né, pelo buraco da fechadura, que antigamente a fechadura é um pouco maior, né, e ela viu a procissão, e ela chegou a ver o filho. E o filho foi em direção a ela, atravessou a porta, né, a ideia é como se fosse um fantasma, e ela desmaiou pela emoção, né? Daí os parentes acolheram ela, acordaram, e ela perguntou: o que aconteceu? Ela falou assim: não, eu vi meu filho. Eu falei assim: não, seu filho está morto, né? Ele partiu. Eu falei assim: não, ele veio me ver, ele está aqui, ele está no quarto dele. E aí, daí para confrontar com a realidade, né, os parentes falaram: não, vamos ali então no quarto. E quando eles chegam no quarto, né, isso é o relato, né, da população. O filho dela morto estava realmente ali na cama, né, do filho, né, enfim. E o relato, né, que eles tiveram que fazer um outro enterro, né, porque, né, supostamente a criança estava, né, ali na casa, enfim. Então foram esses uma das minhas inquietações, e eu adorava ler sobre esses assuntos. Assistia também na época que passava esses filmes de terror, né, de madrugada, né, Poltergeist, né. Então você fica com esse imaginário muito presente. E aí, quando eu vim aqui para Curitiba, encontrei vários, tinha muita, na biblioteca municipal, tinha muita literatura, e eu fui atrás desses livros, né, do Antônio Paulino de Almeida, pegando mais informação, enfim. Isso fez com que eu fosse buscar, né, sempre ler sobre esses assuntos. E depois aconteceu, eu vim para Curitiba para estudar, e comecei a estudar para fazer um concurso, para ser advogado, né, queria depois ser promotor, enfim. Mas não deu certo, passei no vestibular, perdi a data, não sabia que tinha segunda chamada, né, enfim. Né. Só sei que depois veio uma placa lá com curso de parapsicologia. Daí eu falei assim: nossa, é esse, né, que vai ser a minha vocação, né? E aí comecei a estudar. Um pouco antes também eu participava de um grupo de meditação que incentivava a gente, além das meditações, a anotar os sonhos, né? Ele falava também sobre experiência fora do corpo, né? Também, né? Enfim. E daí fui praticando também um pouco disso, né? Então ficou mais no nível pessoal, assim. E aí depois, com a parapsicologia, entrando lá, e fui fazer o estudo acadêmico mesmo, né? É uma grade da Faculdade Espírita aqui de Curitiba, que ela encerrou já as suas atividades, né? Mas ela ficou por 45 anos, né, em atividade. Então, esse curso de parapsicologia, e uma grade de 4 anos, né, todos os dias, né, de segunda a sexta, né, é uma grade significativa, onde a gente aprendeu biologia, estatística, física, história da parapsicologia, psicologias, várias psicologias, psicopatologia, estatística, pesquisa experimental, pesquisa de campo, pesquisa clínica, né, e a parte educacional, que é da aula, né, também essa parte clínica de atender as pessoas, e até mesmo o chamado vivências em parapsicologia, que seria facilitar estados e condições para que o fenômeno aconteça. Então, a partir disso, né, depois disso, logo que eu que eu me formei, né, o diretor da faculdade me chamou para ser coordenador de um instituto. Na época chamava-se Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, né, que é um nome que é utilizado também para falar sobre parapsicologia. Aí eu fui coordenar esse instituto, onde a gente fazia pesquisa, né, de transcomunicação, de poltergeist, de curas, de pré-cognição, e a gente também acolhia as pessoas que tinham experiências, e a gente ajudava elas orientando, mediunidade também, psicopictografias, né, uma série de... Era um centro de apoio e de pesquisa ao mesmo tempo. Claro.
E você tinha alguma experiência pessoal antes de estudar para psicologia, sim. Antes de pesquisar? Sim. Depois eu não sabia que era fenômenos, né? Mas na minha adolescência eu lembro que eu gostava muito de jogar vôlei e era muito curioso que de vez em quando eu sabia e trocava muitos times ali, né? Então sempre tinha muita gente para jogar, né? A cidade inteira, final de semana a gente participava muito da escola, né? Então trocava muito de pessoas, né? E a gente sempre estava lá, né? Na hora que sobrava tinha alguém, né? Saindo, a gente entrava, né? Enfim. E de vez em quando eu tinha uma experiência um pouco estranha, que eu sim, sabia qual que era a ordem pela qual a bola ia sendo levada, conduzida, né? E eu ficava espantado com aquilo ali, né? Claro que daí acabava não jogando direito, né? Entrava no estado de transe, né? Só não levava uma bolada na cabeça. Mas isso se repetiu muito, assim, sabe? E a sensação que eu tinha na época é que a bola ficava em estado de como se fosse uma câmara lenta, assim, né? Eu percebia assim que ela diminuía a velocidade enquanto eu estava percebendo aquilo ali, né? Isso me incomodava, mas não sabia o que era aquilo ali, não tinha a mínima noção, né? Enfim. Então foi uma experiência, né? A minha mãe teve uma experiência, embora a gente não fosse espírita, minha mãe foi sempre católica, né? Enfim, mas ela tem muito da prática, embora não se intitule, né? Se intitule mais católica, né? Mas ela tinha várias práticas ameríndias, né? Da cultura, né? Indígena também, né? E escutava muitas músicas que eram tocadas também na Umbanda, né? Então isso estava músicas de Clara Nunes, por exemplo, de Maria Bethânia, né? Que tem essa conotação mais da tradição afro, né? Enfim. E aí minha mãe uma vez, né? Meu pai havia falecido de um acidente como que é, num local onde fazia navios. Ele trabalhava com um barco, era pescador, e depois do falecimento dele, né, que foi nesse local fazer barco, estavam puxando um barco, né, do canal, e o cabo se arrebentou, né, enfim, e atingiu ele e atingiu meu irmão também, né? Meu irmão não aconteceu nada com ele, mas meu pai, acho que foi morte instantânea, né? Enfim. E depois de um tempo ali, né? A minha mãe, meu pai era pescador e a minha mãe cultivava em casa também, assim como meu pai, e a gente, enfim, para sobreviver. A gente tinha uma horta na frente, né? Com couve, né? Com alface, com pepino, enfim, né? Uma série de tipo de hortaliças, né? E legumes também. E a minha mãe via, né, todo dia de manhã a presença do meu pai, de manhã e no final da tarde. Eram 2 horários, né, que supostamente minha mãe via, assim, né, enfim. Né? E ela ficava muito atormentada com isso, né? E ela rezava, né, ia na igreja, pedia oração, pedia para o padre orar, e ela continuava tendo essas experiências, né, que nunca tinha tido antes. E não resolvia, né, digamos assim, né? E aí ela conheceu não, ela tive uma professora, né, que do ensino fundamental, né, na quarta série, terceira e quarta série, né? E essa professora ela era espírita também, né? Enfim, nem sabia sobre isso assim na época, muito pequeno. E ela chamou minha mãe e falou assim: olha, a gente talvez possa ajudar, né? E aí eles fizeram, minha mãe que conta, né? Eu não participei, né? A minha mãe foi meio, né, com o pé atrás, não sabia o que ia acontecer, enfim, meio com medo, mas aquilo era tão sofrido para ela e a pessoa era muito boa, muito confiável, e ela foi atrás, né?
E aí eles fizeram uma chamada missa branca, né, para uma sessão de espírita, né, mediúnica, e aí eles entraram em contato com meu pai, né. Segundo o relato, né, meu pai não sabia que estava morto, por isso que ele continuava sempre ali na casa e fazendo as coisas que ele sempre fazia, né, que era regar as plantas do começo do dia e no final do dia, né, enfim. Uhum. E aí, depois dessa sessão espírita ali, né, de mesa branca, as experiências da minha mãe desapareceram mesmo, né? Uau, que interessante, uau. É, todos tivemos experiências, e é curioso como nos levou a apaixonar-nos por estes temas. E a influência da família também. Também, né? Sim, minha mãe, ela sabe, todos conhecem as experiências da minha mãe. Bom, agora, entrando no assunto, Reginaldo, que são as curas espirituais, ou também chamadas cirurgias psíquicas? Como você poderia defini-los? As cirurgias, né, as curas psíquicas, né, seria a ideia de que uma pessoa poderia ter um tipo de capacidade, de intenção capaz de influenciar a mente e o organismo de uma pessoa dentro de um caos que seria uma doença para uma ordem, né? Só que isso sem intervenção física, né, nem medicamentosa, né, seria apenas de uma intenção, que na parapsicologia nós chamamos de psicocinesia, né? E quando se relaciona com células ou organismo, né, é chamado de Mills, né? Que significa a interação da mente sobre sistemas vivos, né? Então é chamado de Mills, né? Eu, quando fazia parapsicologia, né, a gente queria saber onde que tinha os curadores, onde tinha a poltergeist, onde tinha fantasma, né, enfim. E aí tinha umas colegas que tinham que fazer pesquisa, né, então eles queriam submeter alguém a uma pessoa que era curadora e que trabalhava com reiki, né, também, enfim, né. E tinha que ter as cobaias, né. Daí elas me chamaram para ser cobaia de uma série de sessões de imposição de mãos ali, né. E eu participei, assim, né? Mesmo, tipo assim, mais queria ser pesquisador, mas ao mesmo tempo queria ver o que é o processo mesmo, né? Enfim. E é curioso, né, que eu fiz exame, né, dos canais aqui da respiração minha aqui, né? E eles estavam bastante afetados, né? Com bastante trancava muito a minha respiração, né? E aí tinha um exame antes, né? E aí depois das sessões ali, né, foi feito outro exame, né? E as vias haviam sido abertas, né? Enfim. Então, né, na conclusão do caso das minhas colegas, né, elas sugeriram que talvez tenha acontecido alguma coisa ali, né? Enfim. Mas é um estudo de caso, né? A gente não fez foi poucas sessões, acho que foram uns 10 sessões, mais ou menos, né? Enfim. Mas era tipo reiki, imposição da... Isso, imposição, né? Semelhante ao reiki, né? Na época, era muito em voga o Mãos de Luz, da Bárbara Ann Brennan, né? É uma curadora, né, que também foi pesquisadora da NASA, né? Então, várias pessoas, né, se envolviam com essa prática, né, do Mãos de Luz, né? Tinha até cursos aqui no Brasil também, né, sobre isso, né? Então, eu comecei ali, mas depois, né, em 2005, né, um grupo, né, do Discovery Channel me acionou a instituição onde eu trabalhava, né, e o departamento que cuida dessa parte era o nosso. E aí a gente foi acionado para ser assessor de um processo de cura, né, supostamente de cura. O Discovery Channel estava fazendo várias pesquisas, mas eles não queriam pesquisadores tipo norte-americanos fazendo pesquisa aqui na América,
nos países latino-americanos. Eles queriam pesquisadores de cada país mesmo, né? E aí foi escolhido, tinha o pessoal de São Paulo, do Recife, são todos bons, né? Enfim, mas acabaram escolhendo a gente ali, né? E tinha uma senhora, né, que eles queriam submeter ela também a uma cura mediúnica dentro de um terreiro de Umbanda, e a gente fez um protocolo básico, né, de pesquisa, que era pegar os exames dela, da doença que ela tinha, que era uma série de de problemas de coluna, né, que ela já tinha sido submetida a várias cirurgias mesmo. Segundo ela, na época, era uma das pessoas, ela era tido até um estudo de caso entre os ortopedistas, né, por causa muita cirurgia e mesmo assim não ter resultado positivo, digamos assim, né? Então ela estava num estado assim de apatia, prostrada, né, não conseguia se movimentar muito, né, enfim. E a gente pediu todos os exames que ela tinha, e dava para ver, né, tipo, o estado dela e também pelos exames. E aí levamos essa senhora, né, ela nunca tinha ido num terreiro de Umbanda, né, e a gente levou aqui em Curitiba num terreiro de Umbanda, que era o que eu tinha contato, porque existia, quando a gente fazia pesquisa em parapsicologia, a gente sempre fazia observação participante nesse terreiro de Umbanda, que é o terreiro Pai Maneco, aqui em Curitiba. E a gente levou ela até lá, né, toda a equipe do Discovery ali, né, gravando e tudo mais, né, e ela foi submetida a uma cirurgia mesmo, né, e no momento da cirurgia ela sentiu como se tivesse o corpo dela se levantando, né, daí ela sentiu, não, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu acho que então é a cirurgia, né, enfim. E depois disso ela se emocionou muito, né, porque ela sentiu que naquele momento já começou a reduzir a dor dela, e aí depois que ela volta da sessão ali, né, enfim, para sua casa, dormiu, e no dia seguinte ela já estava fazendo as coisas de casa mesmo, lavando, cozinhando, limpando, né, e feliz, né, o estado dela assim, mais feliz, assim, né. E ela relata, né, que ela levou depois foi fazer as consultas normais com o ortopedista, e o ortopedista analisando ali, né, todo o histórico dela, enfim, o ortopedista perguntou assim, você fez mais uma cirurgia? Ela falou assim, não fiz nenhuma cirurgia. Eu falei assim, não, mas tem uma cicatriz aqui na sua coluna que não tinha, né? E aí ela não falou nada para o médico porque ela tinha se submetido a uma cirurgia espiritual, né? Mas pareceu como se tivesse feito mesmo fisicamente esse corte ali, né? E depois a pele como se ela tivesse sido unida novamente, né? Enfim. E depois, né? A gente acompanhou até um certo tempo ela para ver se persistia, né? Não era simplesmente um processo de sugestão. E parece que o quadro se estabilizou até onde a gente acompanhou ela, né? Enfim. Mas junto com esse caso, né, nós medimos a temperatura da médium também no transe, nós analisamos a pressão, o batimento cardíaco também da médium, e junto disso tudo, nós, na época, a gente tinha um instrumento que registrava esse fenômeno de psicocinesia, que é o RNG, o Random Number Generation, né? Um equipamento, né, que ele basicamente ele é um dispositivo radioativo, né, que tem um decaimento ali de partículas, e esses decaimentos são quantificados por um sistema. Então, vamos supor que dê em torno de 1.000, 1.200, né, decaimentos, né, por minuto, digamos assim, né, ou segundo, agora não lembro. Mas ele tem uma flutuação, né, embora ele seja totalmente aleatório, ele tem um número que flutua, né, entre 1.200 ou 900, 1.000, né, então ele tem um número que flutua, né.
e nenhuma força física conhecida deveria afetar esse equipamento. Eletromagnética, magnética, enfim, né? Calor, né? Enfim, nada pode afetar esse equipamento, né? Então, se tem alguma coisa afetando, né, poderia ser alguma coisa ligado ao que a gente estuda, né, que é a hipótese da psicocinesia. E nós levamos esse equipamento, né, nesse terreiro, né? Ligamos eles antes, né, de começar o ritual, e aí vimos, né, que ele estava ali, né, como se nada tivesse acontecendo, e quando começa o ritual ali, né, ele vai fazendo umas pequenas mudanças. E quando tem o ápice, geralmente ali do ritual, ali da casa, ele deu um pico, né, que é aquilo que a gente chama de anomalia. Uhum. E aí a gente percebeu, por essa via, a gente pode inferir que houve psicocinesia também, né? Não só apenas talvez uma sugestão emocional, um estado de transe que fez com que alguma coisa acontecesse, né? Enfim. Então dá para dizer que teve ali realmente naquele grupo, né? Naquele dia, a presença de psicocinesia, e que basicamente nos grupos religiosos eles chamam de sessão de cura, né, de cirurgia espiritual, enfim, tem vários nomes, né, enfim. E depois, quando o ritual terminou, simplesmente o equipamento voltou a ficar naquela normalidade ali mesmo. Então a gente teve esse equipamento, né, para ajudar na verificação desse caso, né, da cura paranormal, né. Outra coisa que pode falar. Sim, agora, quanto fator religioso influencia o fenômeno? É mais comum em algumas religiões que em outras, como o espiritismo ou umbanda ou algumas religiões africanas. E por que você acha que isso acontece? Mas no catolicismo não é tão frequente? No catolicismo a gente vê mais os milagres, né? O nome que é dado aos milagres, e a origem dessas curas seriam os santos, né? Então, ali perto da minha cidade, né, Cananéia, tem uma outra cidade que é Iguape, né? Então, existe uma igreja ali, né, que é Bom Jesus de Iguape, onde tem várias pessoas que deixaram equipamentos, né, tipo muletas, coisas que simbolizavam o estado de saúde dessas pessoas, e que eles deixam lá porque houve uma intervenção milagrosa ali, né? Enfim, mas é atribuído isso aos santos ou a Deus, né? Enfim, ali no caso do terreiro, né, é atribuído à entidade ali, né, que a médium incorpora ali, né? Enfim. Mas, por exemplo, existe relatos, né, evangélicos também, que esse processo às vezes acontece também, né, de uma intervenção, né, de Deus ali, ou do Espírito Santo também, né, mas só que é pouco pesquisado, né, que isso que é o mais complicado, né, que a gente não tem um acompanhamento muito disso, né, enfim. Eu acho que há uma relação entre os estados alterados de consciência, no estado de transe, nos alguns tipos de rituais que são diferentes, catolicismo, cristianismo ou umbanda, por exemplo. É diferente. São diferentes porque, por exemplo, uma questão mesmo, por exemplo, existe, claro, né, dentro da Igreja Católica, um estado, né, de meditação, de oração ali, né, que faz com que a pessoa eleve um estado ali, né, então há uma elevação do estado de consciência ali também, né, mas ela talvez seja um pouco mais leve, né, digamos assim. Por exemplo, no terreiro de Umbanda, os médios, né, eles ficam girando em torno de si, né, e tem também o som, né, tem o atabaque, tem o fumo, tem os incensos, né, tem uma série de coisas que fazem com que a alteração de consciência talvez seja de um nível mais intenso ali. E geralmente nesses estados alterados de consciência que
geralmente aparece fenômenos paranormais, nesse especificamente o de cura. Então, realmente, né, tipo, onde talvez tenha mais alteração de consciência, às vezes pode ter mais relatos, né, se a gente for procurar na história mesmo dos povos tradicionais aqui, ameríndios, nós vamos perceber que o xamã, que tem o domínio das plantas, tem o domínio ali dos cantos, das rezas, de entrar em estado xamânico de ser ali, né, onde ele tem as viagens. Então, ele tem um domínio desses estados, né? Enfim, e ele entra nesses estados com um propósito comunitário, coletivo ali, né? Então, ele faz isso para curar alguém, para trazer uma informação para a comunidade, né? Enfim, mas de qualquer maneira, né, isso que você falou é verdadeiro, né? Há um estado mais ampliado de consciência ali. Lembrando que, por exemplo, na Igreja Católica, o processo é muito disciplinar, né? Todo mundo fica mais sentado, né? Então existe um estado de transe também, mas ele é um pouco diferente realmente do outro estado mesmo, né? Sim. Você acha, então, que poderia ser mais um efeito de sugestão, de placebo? Também está a psicocinesia, uma possibilidade, mas alguns falam de uma intervenção de algum tipo de entidade espiritual, como com os espíritas que trabalham com o espírito de doutores que eles curam à distância. O que você pode falar disso? O William James, né, que é um autor que eu estudei na filosofia, né, ele diz assim que a ciência, o método da ciência, ele é um método por subtração, né? Ou seja, vai eliminando até chegar uma questão, né, um efeito, né, enfim. Ele diz que dentro dessas áreas, ao invés de usar tanto esse átomo, tipo essa abordagem mais que vai subtraindo até chegar a uma suposta causa, ele diz que os estados alterados de consciência, eles trabalham de modo, ao invés de subtrair, ele soma, né? Então não é um método que vai retirando, é um método que vai incluindo. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito sim que tem o efeito placebo, né? Eu acho que tanto é que o efeito placebo é investigado, né? Todas as medicações têm que ter acima, né? O efeito acima do efeito placebo ali, né? Enfim, então existe o efeito placebo, né? Mas talvez seja exatamente o efeito placebo que é talvez resultado do estado alterado de consciência, que dê abertura para que talvez o fenômeno aconteça. Seja ele de origem humana, seja de pessoas vivas aqui, né, a mente atuando sobre esses equipamentos, seja de supostamente um espírito ou uma entidade ali, né? Não dá para dizer que é só uma coisa, né? E também não dá para excluir, digamos assim. O que acontece, né, dentro das ciências mais convencionais é que tenta buscar sempre mais uma causa, né? Como que atomizar, excluir várias coisas até chegar numa hipótese ali, né? Enfim, e talvez seja uma coisa um pouco mais complexa, que esse tipo de raciocínio, ele talvez não seja tão como que é? Que essa metodologia, né, ela não contempla talvez o fenômeno mesmo, né? Enfim. Mas, por exemplo, no caso ali da cura ali, né, nós levamos o equipamento e identificamos que houve psicocinesia ali naquele campo, né? Então não dá para excluir nesse caso que não houve psicocinesia. Agora, em termos ainda acadêmicos, né, que vai reduzindo, né, digamos assim, a gente vai sempre atribuir isso ao ser humano, né, porque é aquilo que a gente consegue controlar, né, enfim. Mas isso ainda ele é um processo de uma teoria sobre a experiência.
E uma das coisas que, em termos metodológicos, que seria mais apropriado estudar a estudar esses fenômenos seriam os métodos fenomenológicos, que é aquilo que aparece, né? Então, o que aparece para o sujeito que está sendo curado, né, na mente dele, na experiência dele, e o que aparece para os médiums. Né? Então, é claro que a gente sabe que existe também dentro da nossa área, né, muita falcatrua, né, muito charlatanismo dentro disso, má interpretação, enfim, né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta, assim, né? Mas quando essas questões já foram excluídas, né, por que não validar também a fenomenologia, aquilo que aparece à consciência de cada um, né? E em cima desses dados que vem a fenomenologia, qual a teoria, o modelo teórico que mais daria suporte a esses dados? Então, uma possibilidade de trabalho, né? Enfim, mas ainda é muito, né, essa parte mais das teorias em parapsicologia é um pouco mais complicado mesmo, né? A gente não existem modelos teóricos, mas não tem uma teoria unificadora de tudo isso. Sim, é complicado. Por exemplo, no Brasil, se relata muito mais casos de curas espirituais que no resto da Latinoamérica. Sim. E estão muitos grupos espíritas, e muitos mais de outras religiões. Os espíritas, como os Tupiara de Rio de Janeiro, que são muito famosos e prestam esse serviço gratuitamente. Que recomendações você daria a uma pessoa que está pensando em recorrer a uma cirurgia espiritual, atender? Tem que ter muito cuidado. A primeira coisa, né, é pegar o histórico, né, da instituição a qual ela vai se submeter, né? Então, eu acho que nessas práticas espirituais, religiosas, né, não vai ter tanto tipo uma instituição, uma Anvisa, né, digamos assim, né? A Anvisa é a agência reguladora, né, digamos assim, das questões médicas, né, e sanitárias, enfim, né? Não vai ter, digamos, um órgão regulamentador. Então, mas existe, digamos assim, o conhecimento popular. As pessoas que vivenciaram, que passaram por essas experiências, né, que talvez dê, digamos assim, um mínimo de respaldo, né, de legitimidade a uma determinada pessoa, né? Enfim, uma orientação, né? A primeira coisa é isso, verificar se tem relatos, né? Se é uma pessoa idônea, né? Se a instituição ali é idônea, né? Tem um trabalho constante ali também, né? A outra coisa, né, que às vezes é colocado também, que geralmente várias instituições religiosas, né, que têm esse comprometimento, não cobram, né? Então, às vezes, pode ser mais um critério, né, que está fazendo ali por um valor mais altruísta mesmo, né? Enfim. Sim, muitos procuram tirar o dinheiro da gente, das pessoas. Então, os grupos famosos, como os Tupiara, como é o nome de Umbanda, esse grupo, a sua pesquisa? O Centro de Umbanda, né? Sim. Não cobram. Então... Não cobram, exato. Então, já, tipo, é um critério, né, que não está, sei lá, né, usando aquilo ali com fins, sei lá, financeiros apenas. Tem um altruísmo ali também, né? Tem um comprometimento ali, né? A outra coisa que vale a pena, né, é ela se, como que é? Se alimentar daquilo que a parapsicologia tem de métodos de investigação, dela mesma se apropriar de por exemplo, de ter os testes, né, da doença dela antes, né, e depois da submissão fazer outros testes, né. Então, isso pode ajudar ela, inclusive, a mostrar, né, que o que ela vivenciou ali pode ter tido uma alteração mesmo, né.
outra coisa, né, digamos assim, que talvez seja importante de relatar, né, digamos assim, é, o quanto que a pessoa acredita naquilo ali também, né? Então, no caso da Márcia, embora ela não tivesse contato com a Umbanda, né, mas ela acreditava numa espiritualidade, né, uma espiritualidade mais católica, né? Então, ela acreditava que, então essa crença em algo transcendental, ela favorece, né, esse processo também de cura também, né? Enfim, e outra questão, né, digamos assim, que é importante é que ela não coloque todas as fichas apenas nisso, né, que também tem um suporte médico tradicional, né, que eu acho que as coisas, né, elas não vão novamente por exclusão, elas vão, né, por como que é adição, né, enfim. Para a pessoa que faz cura, né, não importa, né, se foi o médio, se foi efeito placebo, se foi sugestão, se foi hipnose, para ela, digamos assim, curou, digamos assim. Para a parte da pesquisa, isso é um pouco mais complicado, porque a gente tem que analisar os vários componentes ali mesmo, né? Enfim, mas é uma área fascinante, né, que faz com que a gente, né, investigue e também oriente, né, para ter um pouco de segurança mesmo aonde a pessoa vai, né? E alertar também, tipo, olha, se começarem a querer dinheiro, extorquir e tudo mais, está indicando que ali é uma falcatrua mesmo, né? Então é outro indício ali mesmo. Que as pessoas no período de doença, elas estão muito fragilizadas e vão procurar a ideia de salvação, né? Então qualquer coisa, né, tem essa ideia de salvação, né? Enfim. E às vezes, né, líderes, né, às vezes espirituais, com má intenção, vai usar dessa necessidade, né, para dizer, então quanto realmente você tem fé, né? Então é aquilo que você vai pagar. Então quanto que você, né, tem de fé, né? A fé é calculada, né? Sim, sim, sim. E das coisas mais importantes, lembrar que esses tipos de terapias, como você falou, não substituem o tratamento médico tradicional. Isso. Sempre complementar. É complementar, ele tem que ser um processo de soma, né, digamos assim, né? A gente tem que lembrar lá o Claude Lévi-Strauss, né, que existe o chamado a eficácia simbólica, né, dentro da antropologia, né, o xamã, né, ele coloca dentro dessa chamada eficácia simbólica, ou seja, aquilo que o médium faz, né, o médium, no caso o xamã faz, ele tem um poder, porque esse poder também é legitimado pela comunidade. Então, quando um membro ali da comunidade vai até ele já tem dentro de si a crença, né, de que ele é capaz de curar e que tem, digamos assim, uma notoriedade, tem uma responsabilidade e um poder ali também que é atribuído pela própria comunidade, né? Então ele vai chamar isso de poder de eficácia simbólica, né? Que é bastante coisa também, né? Enfim, que né, tem a ver também com essa questão do efeito placebo também. Eu acho que, né, ele dialoga com esse efeito placebo, embora seja um pouco mais amplo do que o efeito placebo, porque ele é socialmente legitimado ali mesmo, né? Enfim. E que a ideia, né, se a gente for pegar nas inscrições religiosas, né, que é feito, né, não fui eu que curei, né, foi a sua fé que te curou, né, enfim. Então essa ideia, digamos assim, o quanto que a pessoa também crê naquilo ali que tem uma legitimação, né? Então tem que lembrar então dessa abordagem do Claude Lévi-Strauss da eficácia simbólica também, né? Mas o próprio Jim Rating, né, ele fala, né, que a parapsicologia também poderia contribuir com a antropologia, porque além da eficácia simbólica, nossas pesquisas indicam que existe um elemento ali que vai além do simbolismo, vai além da sugestão, vai além
do placebo mesmo, né? E aí ele vai sugerir num livro chamado A Verdadeira Magia, né? Ele vai trazer a antropologia novamente como um campo, né? Que sempre teve presente, né? Esses relatos de xamãs que curam, dos médios, dos curadores, dos profetas, enfim, sempre teve, né, dentro da antropologia isso mesmo, né? Relatos de pessoas que têm viagens e vão para outros locais, né? Que têm profecias, né? Enfim, isso sempre foi objeto de estudo. Inclusive, os primeiros contatos de pesquisa que a gente tem foi através dos antropólogos mesmo, né? Enfim. Então, ele fala também que a antropologia poderia aprender com a nossa metodologia de investigação para verificar essa parte da psicocinética, né? Enfim. Em termos de cura, né, tem um pesquisador chamado Hideyuki Kokubo, né, e o Tatsu Hirokawa, mas o Kokubo, ele é um biofísico da Universidade de Meiji, lá do Japão. E ele fez pesquisa, né, para a gente perceber tipo, que não é o efeito apenas simbólico ou o efeito placebo que está acontecendo, né? Ele utilizou em pesquisas não pessoas, e sim pepinos, né, para levantar essa hipótese da ação da mente sobre a matéria à distância. Então, ele sabe-se dentro da biologia, uma coisa comum já, né, que os seres biológicos, né, têm uma bioluminescência, né? Então, a bioluminescência é uma pequena carga de luz que ele vai aparecendo ali, né? A gente vê isso bastante, por exemplo, no mar, né? Quando está a lua cheia e você mexe na água e tem uma série de luzes ali que tem um micro-organismo que emite essa luz, né? Mas em outros seres também, né? No caso do pepino, né? Quando você corta o pepino, né? Digamos assim, ele tem um tempo e depois vai morrendo, né? Então, o Kokubo fez o seguinte: ele colocou essas rodelas de pepino em umas placas, né? E foi tirando várias fotografias. E essas fotografias mostravam esses chamados biofótons. E à medida que ficava mais tempo ali já cortado, esses biofótons, né, iam declinando, né? Ou seja, o sistema vivo ia morrendo, digamos assim, né? E aí como que a estratégia de pesquisa que eles utilizaram, né, foi colocar um grupo de pepinos ali para fazer o teste e o outro grupo de controle, né? E nesse do teste, pediu-se para que médiums de cura mentalizassem para que aqueles pepinos durassem mais, né? Então, isso pode ser medido, digamos assim, por esses fótons, né, que a câmera de fotografia é capaz de registrar, né? Então, ele comparou depois as fotos dos pepinos que foram intencionados pelos médios e os que não foram intencionados pelos médios, mostrando, né, digamos assim, em termos, inclusive, estatístico ali mesmo, né, e também com as imagens ali, né, mostrando que durou muito mais esses biofótons, né, ali, né, do que das que foram intencionadas, do que não foram intencionadas, né? Sim. Então, isso é uma pesquisa bem interessante que vai excluir aquele efeito placebo, digamos assim, né? Aí, muitas pesquisas similares. Então, tem que ler, tem que estudar essas pesquisas. Reginaldo, para finalizar, alguma recomendação ou comentário final que você quer compartilhar com o público? Eu tenho 2 livros, né, que falam, mais do que 2, né, enfim, para quem quer um pouco da história desses fenômenos, né, tem aqui no Brasil tem um livro chamado Curas Paranormais. É um livro, né, digamos assim, que foi investigado vários curadores, xamãs, né,
é um livro assim com bastante histórias, né, curiosas, né, que vale a pena rever, né, com material histórico, com um material assim mais atual, né, tipo desses fenômenos que é o da psicocinesia, que depois vai desembocar em curas, né, também. Nós temos a análise que é feito, né, das variedades de experiências anômalas, né, que vai mostrar ali tanto de telepatia, clarividência, pré-cognição e psicocinese, né, também, e outros fenômenos. E tem também o livro Mentes Interligadas, onde o Jim Reid, né, que é um pesquisador de psicocinesia, pré-cognição ali também, que ele vai mostrar em larga escala que esses fenômenos foram investigados e estatisticamente tem uma certa indicação de que realmente está além daquilo que é esperado ao acaso, né, digamos assim, né? Então, esses dois livros tratam um pouco mais sobre isso. Um de casos espontâneos mesmo, né, casos relatados, e outro de casos experimentais mesmo. Perfeito. Reginaldo, muito obrigado por ter vindo compartilhar seu conhecimento conosco. E a todos vocês que ficaram até o final, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada novamente, Reginaldo. Obrigado. Tchau, tchau. Qualquer coisa, entre em contato com a gente também. Ah, sim, na descrição. Na descrição vai estar o contato de Reginaldo. Se vocês querem estudar no instituto, tem cursos muito interessantes de sonhos também. Sonhos, então, verdade, né? Então, eu quero estudar esse também. Todos. Mas, então, o contato estará na descrição. E muito obrigada de novo. Nos vemos.